Conexão Verde está no ar. Conexão Verde hoje, gravando no Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data muito especial, uma data que a gente, vale uma reflexão, uma data para a gente lembrar da importância desse planeta, a importância das árvores, da fauna, da flora, de tudo que existe no planeta e também a importância de que nós somos somente mais um neste planeta, né? Se a gente quer fazer parte dele, a gente tem que entender que nós somos mais um elemento dentro desse planeta, e que não somos donos dele e nem podemos fazer o que queremos com este planeta. A gente tem que cuidar deste planeta porque ele nos fornece vários serviços ecossistêmicos. E pensando dessa forma, a gente traz hoje uma líder comunitária de uma comunidade aqui de Santos, ao lado de Cubatão, a Carmelita Danúbia de Araújo, mais conhecida como Danúbia. Ela é líder comunitária na Vila dos Criadores, tá? E ela vai contar um pouco da história dela e também da Vila dos Criadores. Para quem não conhece a Vila dos Criadores, fica ali do lado do Jardim Piratininga, tá? Ao lado da Vila dos Pescadores, antigo lixão do Alemoa. Então a Carmelita vai contar um pouquinho dessa história e nós vamos conhecer melhor a Vila dos Criadores e tudo que hoje a gente vem discutindo e falando sobre a questão da expansão portuária. Carmelita, seja muito bem-vinda, muito obrigado e as câmeras são todas suas. Obrigado. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, né? Minha comunidade é uma comunidade muito esquecida e é bom quando a gente é lembrada. Então, eu sou uma mulher de pele clara, olhos azuis, cabelos ondulados, né? Sou mãe de 3 lindos filhos, Davi, Maria Eduarda e o Anthony, esposa do Antônio Carlos. Sou nascida e criada no Morro da Penha, sempre trabalhei com a capoeira, eu gosto muito da cultura afro, né? Então também é um trabalho que eu faço bastante, dou aula de capoeira nas escolas, dou aula de capoeira na Vila Criativa, faço um trabalho. Você é da capoeira? Sou da capoeira. A gente trouxe um rapaz, o Borracha, o Luciano, ele trabalha com mel, abelhas sem ferrão, ele também é da capoeira. Então eu liguei até para ele outro dia para perguntar de mel, ele falou, estou num evento aqui da capoeira em São Paulo, depois a gente conversa. É bom, né? A capoeira é muito bom. E ela nos permite bastante, né? Ocupar vários espaços, trabalhar com jovens, adultos, crianças e adolescentes. Então, e também trabalhar nossa história, faz parte muito da história da gente. Então, faço muita questão de empoderamento feminino, a cultura antirracista, é o que eu trabalho dentro das escolas, dentro dos locais que eu dou aula. Então, é uma coisa que eu amo bastante. E aí, vindo já para a Vila dos Criadores, estou lá, já tem uns 13 anos que eu moro na Vila dos Criadores. A Vila dos Criadores, ela começa a surgir em que momento? A Vila dos Criadores, ela começa a surgir quando as pessoas começam a trabalhar no lixão com a reciclagem e começaram a fazer da reciclagem o seu sustento. Então, as pessoas começaram a trabalhar no lixão e como ficava ruim para ir e vir, eles faziam casas ali, né? Foram fazendo barraquinhos e no primeiro momento, por isso que é Vila dos Criadores, eles começaram a criar animais para vender, porco, entre outros animais. E daí foi onde as pessoas começaram a residir no entorno do lixão. E ali tem muitos relatos, tem das pessoas que moram lá, dos mais velhos, que contam, né, o que passou, que tinha muita varejeira que pousava na boca, era difícil de morar lá, sem contar o churume. A gente está falando no final dos anos 80 e início dos anos 90. 90, por aí. Quando eles moravam lá era muito churume, era muito essa questão, né, porque o lixão ainda era ativo. Sim. Depois eles desativou e eles continuaram morando lá. Em 99, se eu não me engano, 99, nos 90, foram retiradas algumas pessoas que moravam lá, ficando só 80 famílias ficaram para trás, com barracos de madeira ainda no meio do churume, não tinha luz, não tinha água. Era um descaso, né, por ser lixão, então era um descaso que as pessoas que lá moravam. Mas hoje, graças a Deus, está muito diferente. Hoje já tem estudo de solo que lá pode morar pessoas, né, então está sendo refeito agora esse estudo para fazer parte da nossa sentença, né? Vocês estão passando por um processo? Sim, nós estamos num processo, porque tem uma sentença transitada julgada de remoção há mais de 30 anos, né? Aí hoje está uma juíza há 3 anos atrás, pegou a vara, né? Aí ela veio entender, porque 30 anos as pessoas moram lá
e ninguém fez nada. E agora querem que tire as pessoas de lá. Então ela veio dentro da comunidade para entender a comunidade. Então nesse primeiro momento, as pessoas que lá moravam falaram que queria que urbanizasse. Apesar das dificuldades que a gente tem de ir e vir, né, porque a gente divide espaço com os caminhões, lá é um espaço muito bom de se morar. Aí, com o passar das reuniões que foram feitas, ela montou uma câmara técnica, algo que nunca foi feito em canto nenhum, algo muito novo. Ela juntou todas as secretarias que têm que resolver essas questões para chegar a uma solução para nós. Né? Uma solução que não vai agradar a todos, mas que vai ser feita da melhor forma, que não tenha o mínimo de prejuízo para as pessoas que lá residem. Se for urbanizar é para todos, se for remover é para todos. Então, nessa Câmara Técnica tem a juíza Fernanda Mena, tem advogados populares, está a SEMAN, em nome do Glaucus, né? Está a Defensoria Pública, está a Defesa Civil, tem representantes da comunidade. Então, tem várias secretarias ali, técnicos urbanísticos, pessoas que são envolvidas para chegar na melhor solução. Você fala que existe uma sentença de remoção de 30 anos. Qual que era o objetivo dessa remoção? O objetivo da remoção era para tirar as pessoas de lá e reflorestamento ambiental. Tá. Só que com o passar do tempo, a gente sabe que as coisas mudam, o Porto tem um interesse muito grande na nossa área e ele quer expandir. O menino já falou várias vezes que aquela área, a última área que tem, ele quer porque ele quer. Então, nós moradores que moramos lá não podemos podar uma árvore, não podemos, às vezes ficamos correndo risco, porque a árvore está em cima da nossa casa, a gente não pode podar, tem que esperar a prefeitura fazer, aí a prefeitura enrola para fazer, né? Tem um monte de trâmite, a gente sabe que eles têm que seguir para poder fazer, a gente fica correndo risco, porque não pode. Se a gente fizer algo, cortar uma árvore, se a gente for fazer uma melhoria, crime ambiental e uma multa de mais de 20 mil reais. Né? É muito complicado. E o Porto vai desmatar tudo e vai fazer um pátio de caminhão. Então, a luta que tem lá de muitos moradores fala, se for para remover, que remova para uma questão realmente de reflorestamento ambiental, porque o planeta precisa disso. Né? E lá a gente tem um manguezal que hoje também está sendo atacado pela questão portuária, que a empresa Arauco quer fazer um grande galpão ali no entorno, e para isso ele vai desmatar 10 hectares de manguezal. Você está falando de um ambiente, de um ecossistema extremamente importante, né? Que filtra a água dos rios e do mar, que retém solo, né? Que alimenta várias espécies de animais e que vivem, serve de abrigo para vários animais. E o pessoal às vezes usa o advento da legislação para querer fazer essa área como área de uso, né? Principalmente o mau uso dessas áreas. E a gente vem hoje, nos últimos anos, uma preocupação muito grande de recuperação de áreas. A gente está em Cubatão, né? Que é um exemplo de recuperação de área, mas a gente tem que, né, que preservar esses ecossistemas. Vocês estão do lado de uma área de manguezal. Sim. Em cima de um manguezal ali. Eu quero aproveitar, até porque você falou de moradores, né? Como é que são os acessos e quantas pessoas vivem hoje ali? Olha, no último levantamento que nós tivemos junto a essa Câmara Técnica, são 945 edificações consolidadas, mas deve ter mais umas 300 a 400 edificações que estão esperando o direito de arrumar ou reconstruir, porque quando a juíza esteve lá e falou, realmente agora está congelado, vamos fazer tudo certinho. Então tinha casa que faltava colocar o telhado, o morador está esperando com o telhado lá para colocar, ainda não teve essa autorização. Tinha casa que estava esperando só terminar de rebocar as paredes. É uma área que está sob júdice, isso, né? E aí a gente está fazendo certinho nessas questões. Então, do último levantamento que teve da saúde, que ainda está tendo, que eles estão atualizando, tinha mais de 5 mil famílias lá. 5 mil famílias. Famílias não, pessoas morando. Tá. Mais de 5 mil pessoas morando lá. Né? 900 edificações, Isso. umas 400 ainda que precisa de regularização. 5 mil pessoas. Como é que é o acesso? O acesso lá é complicado. A gente tem que passar para pedestre, só tem a passagem pela linha de trem. E a gente faz uma luta aí constante para que eles abrissem uma passagem, como tem na Vila dos Pescadores, que eles estão querendo fechar também por uma questão de expansão portuária, que prejudica muito a vida das pessoas que moram. E para pedestre tem essa, e para carros, ou ambulância, ou caminhão, ou qualquer coisa parecida, a gente tem que dividir o espaço ali pelas ruas das empresas portuárias.
Os caminhoneiros não respeitam, eles fazem fila dupla, então a gente passa mais de 3 horas, às vezes parado, esperando para chegar em casa. Para poder entrar. Eu te perguntei dos acessos, né? Porque é o direito de ir e vir de todos nós, né? E às vezes, como o pessoal às vezes não conhece ali a Vila dos Criadores, vocês têm acesso à água, sim, esgoto. Não. A água coleta de resíduo. Coleta de resíduo nós temos, porque a Terra Santos, ela ainda, apesar de já era para ter saído de lá, ela ainda tem a balança ali e o transbordo. Então toda a tem uma área de transbordo ali da Terra Santos. Tem. Toda a coleta dos resíduos de lixo de Santos pesa ali naquele transbordo na entrada da vila, na balança, e sobe para o transbordo. Aí lá no transbordo eles deixam, e aí vem aqueles caminhões que são mais fechados, recolhem o lixo e levam para o aterro. Então a gente tem coleta diária lá. Água, luz, normal. Água, sim, não é normal, porque assim, até ano passado... Eu te pergunto dos acessos, porque isso é importante para todos nós, né? Então como é que a gente vive sem ter as condições, né? É bem complicado. Até ano passado a água era... a maioria gato. Um tempo atrás, um prefeito se solidarizou pela comunidade e na calada da noite colocou água e luz, mesmo sabendo da sentença. Então colocou lá para os moradores. Que bom. E daí, pelo menos esse prefeito foi bom. O outro que entrou no lugar dele depois tirou tudo. Ele colocou uma creche também para a comunidade. Vocês têm uma creche lá? Não tem mais. Não tem mais. Porque quando ele saiu, o outro prefeito entrou, falou, não posso, a área tem a sentença, porque todo o poder público utiliza a sentença transitada e julgada como algo para não fazer nada por nós. Já veio verba, mas essa verba é usada na praia e em outros lugares melhores, né? Eles falam, que eles dizem, e não executam lá usando a sentença transitada e julgada. Tem algum posto de saúde? Não temos posto de saúde, não temos escola, não temos nada lá dentro. Temos sim, os moradores com força de vontade construíram mercado, padaria, loja, lan house, açaí. O que vocês precisam, vocês têm ali dentro da comunidade? Nós temos um bar lá que agora está com porta, até pouco tempo não tinha porta, ele funcionava 24 horas por dia. O pessoal que mora em outras comunidades, deu certo horário, fecha tudo, você não encontra nada. Então, se acabar um gás só no outro dia, a gente consegue encontrar um gás, porque sempre tem alguma coisa aberta dentro da comunidade. Até que o pessoal já tem esse olhar. É um pessoal bem unido ali, a comunidade. Tem esse olhar de pensar no como é que a pessoa vai do lado de fora buscar se não tem. Então, todos os barzinhos tem um arroz, tem um feijão, tem um gás, entre outras coisas. E tem uma biblioteca. Tem a biblioteca comunitária, que é dentro do centro comunitário, que foi construído pelo Instituto Elos, em parceria, né, que eles têm o Guerreiros Sem Armas. Foi construído um sonho com a comunidade e a gente conseguiu. E, tipo assim, tudo que a gente tem lá é luta da gente. Os projetos que tem lá é luta da gente. Não tem ajuda do poder público, não tem ajuda das empresas do entorno, que nos agride todos os dias, né? Em vez de ajudar, só atrapalha. Só atrapalha. Só faz atrapalhar. E eu sei que existe muito essas contrapartidas, mas essas contrapartidas são utilizadas em outros lugares. Nunca dentro da comunidade que realmente, realmente ela é atacada todo o tempo. Porque tem a questão da área portuária, existe a questão da linha férrea, existe a questão dos dutos da área da Petrobras, que a minha comunidade ela é abraçada por tudo isso. E além do lixão, que ainda tem algo que foi desativado, que é a área de transbordo ali, que ainda é usada, né? Ainda é usada, é utilizada. Mas assim, em tudo, a comunidade é uma comunidade que acredita, que luta, que vai atrás. Nós temos o hábito de reciclar. Nós temos a Lia lá que faz um trabalho de reciclagem maravilhoso, que é a Rainha do Lixo. Ela recicla mais do que a Prodesan. Eu vou te pedir um momentinho, porque a gente vai parar para o intervalo. A Danúbia tem muita história para contar para a gente, né? Eu quero que ela conte essa história aí da Rainha do Lixo, que a gente estava aqui conversando um pouquinho. Tá? Nós estamos falando da Vila dos Criadores. A Danúbia é líder comunitária nessa comunidade que é em Santos. São mais de 5 mil pessoas que moram nesta área. E é uma área extremamente importante, porque nós estamos falando de meio ambiente e pessoas. Pessoal, fica com a gente já volta já. Vem cá. Imagine comigo uma lei que existe há décadas e você nem sabe que está curtindo um monte de coisa legal por causa dela. Lembra aquele show gratuito que você foi no parque? Pois foi essa lei que proporcionou. Aquela peça de teatro que você pagou baratinho para assistir? Também.
Foi essa lei que permitiu que seu filho fizesse aula de música naquela escola do bairro sem pagar nada. Pensa que essa lei ajudou a tornar realidade milhares de projetos culturais pelo país e que ela garante o emprego de tanta gente: atores, músicos, figurinistas, maquiadores, costureiras, técnicos de som, seguranças, faxineiros e até aquele pipoqueiro que você encontra na entrada do espetáculo. É muita gente que trabalha por causa dessa lei. Mas que coisa boa essa lei, hein? Sabe como se chama? Lei de Incentivo à Cultura, muito mais conhecida como Lei Rouanet, agora de cara nova. Conexão Verde está de volta, nós estamos com a Danúbia de Araújo, líder comunitária na Vila dos Criadores. Nós voltamos agora neste bloco para Carmelita contar um pouco mais das histórias. Ali a gente deu uma parada justamente na história ali do lixão. Você ia começar a contar que ali na área de transbordo existe ainda algumas atividades acontecendo, né? Sim, ainda existe a questão da pesagem do lixo de Santos e deixar o transbordo lá, o caminhão recolher e levar para o destino correto. Mas, como eu estava falando também, minha comunidade é uma comunidade que as pessoas reciclam bastante. A gente tem o exemplo da Lia, que é a rainha do lixo, que faz um belo trabalho de reciclagem em condições não tão boas, mas ela se vira, ela tem 20 pessoas trabalhando com ela. Então, a Prefeitura de Santos leva o material para ela, porque na Prodesan eles não dão conta, né? E lá eles têm todo um maquinário, tem todo um aparato, um local bom, né? E ela, sem esse local bom, ela consegue fazer coisas que outras pessoas não conseguem. Ali é a rainha do lixo. A rainha do lixo da comunidade. Nós temos o Paulo, que também trabalha com reciclagem. Então, ele tem um barzinho perto do centro comunitário e ali no entorno ele também trabalha com reciclagem. Então, vira e mexe perto do centro comunitário, está cheio de bag. Nós temos a Paola também, que trabalha com reciclagem. E os moradores também trabalham com reciclagem. Então, é uma comunidade que recicla, que gosta do meio ambiente, apesar, né, da gente estar em cima do antigo lixão. Uhum. As pessoas têm essa consciência de cuidado. Dentro do projeto da biblioteca comunitária que a gente tem, que é para o pessoal da melhor idade, a gente faz também trabalho de reciclagem. Então, a gente faz artesanato sustentável, pegando coisas que iriam para o lixo e transformando, né? E, esses projetos que existem dentro da comunidade não é vindo com a ajuda do poder público, nem das empresas do entorno que nos engole o tempo todo. É vindo com parcerias do Instituto Elos, pessoal da Concidadania, do Instituto do Idoso, do CMDCA, que investe na Concidadania ou no Elos, para que eles possam desenvolver o projeto lá dentro. E vocês têm hoje projetos da biblioteca, né? Isso, da biblioteca comunitária, que tem alfabetização e leitura para os idosos, tem artesanato à mão sustentável, tem bordado à mão. Eram idosos que estavam tudo com problema de depressão, que não saíam de casa. E hoje estão estudando, estão fazendo parte de conselhos municipais. Eles foram reivindicar o direito de estudar. Hoje eles participam da biblioteca no período da tarde. Terça, quarta e quinta tem aula. E eles já saem de lá para ir para a escola José da Costa, no Jardim São Manuel. Eles saem da biblioteca e já vão direto para lá. Eles voltaram a estudar. Você falou, não tem creche e a escola mais próxima é no Jardim São Manuel? Tem. Para adolescente no Jardim São Manuel e para criança no Piratininga. No Piratininga também tem escola. Isso, no Piratininga também tem escola. Que a escola, a policlínica que existe no Piratininga... Eu ia te perguntar também da área da saúde, se tem alguma... É tudo no Piratininga. Tudo escola, Piratininga. E a creche também. Porque no Piratininga não tem pessoas suficientes para ter tudo isso. Como na Vila dos Criadores não pode fazer, né, eles alegam que não pode, o poder público alega que não pode, eles fizeram no Piratininga para ser um acesso mais próximo. Então, os moradores da Vila dos Criadores acessam a essa parte, tudo no Piratininga. O CRAS é no Jardim São Manuel. Então, os moradores têm que sair dali, travar uma luta com os caminhões, porque a gente está sempre lutando com os caminhões, né? Porque o acesso é ruim. Você fala pela linha do trem. A gente atravessa a linha do trem. Acho que a linha do trem ainda é o menor problema para a gente. Porque não tem trem de um lado, tem trem do outro. Se olhou ali direitinho, se atravessou, não tem problema. O problema é você, depois que fizer essa obra, é uma obra que teve na Avenida Bandeirantes, né? Para circulações melhor de caminhão, questão de expansão portuária.
você passar numas ruas que eles fizeram, umas calçadas que eles fizeram, fininha, com crianças para levar na creche, com um idoso com dificuldade motora para chegar na policlínica, é muito difícil. Dona Nubia, você está pontuando uma coisa que é extremamente importante, né, que é justamente a acessibilidade. Você está falando hoje de pessoas que andam, que caminham. Você imagina se tivessem cadeirantes, de pessoas com algum problema, né, de locomoção. É muito né? difícil. Nós temos e sabemos o quanto é difícil. É difícil. O acesso é difícil. Porque, ainda eu falo, né, às vezes até atravessar a linha do trem não é tão difícil quanto você ficar disputando espaço com os caminhões. É muito complicado isso. Tanto para você pegar um ônibus, ou tanto para você ir até a policlínica ou até a escola, quanto para você ir e vir de carro ou chegar numa ambulância dentro da nossa comunidade. Porque sempre a gente depara com os caminhões. Porque a gente fica muito tempo parado. Porque os caminhoneiros, eu entendo que eles que movimentam o Brasil, eles que movimentam o mundo. Mas eles também têm que entender que ele tem que deixar o espaço para as pessoas ir e vir. Mas eu acho que nem culpa nem tão deles, e sim das empresas. Eu acho que as empresas teriam que ter uma logística melhor, sabe? Até para acolher os caminhoneiros, porque é desumano o que fazem com os caminhoneiros. Eles ficam parados tudo no meio da rua. Sim, às vezes 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, sem ter um local para ir no banheiro, sem ter um local para comer. E aí eles ficam procurando uns cantos para poder parar o caminhão e ficar esperando. E aí se os moradores, ainda bem que de um lado, por um lado é ruim, por outro lado é bom, porque os moradores acabam fazendo suas barraquinhas ali próximas para que eles possam se alimentar. Sim. Mas também é desumano com eles, sabe? Então eu acho que é uma questão muito de logística. Precisa da expansão portuária? Que tem a expansão portuária, que eles façam, mas que eles também pensem nas pessoas que moram no entorno, que eles não podem sair desmatando tudo. Não podem, eles já desmataram muito. Eu morava no Morro da Penha, tinha manguezal ali, em frente ao Morro da Penha, cemitério Sabola, e era manguezal, meus irmãos iam brincar. Perdi amigo no manguezal também, que morreu afogado, sabe? São histórias, sim, tristes, sim, mas era um manguezal que, querendo ou não querendo, limpava o nosso meio ambiente. Hoje, só tem porto, só tem asfalto, e a mesma coisa que querem fazer na nossa comunidade. Desmatar tanto atrás quanto na frente. E eles não pensam que as pessoas precisam disso, né? Eu quero aproveitar que você falou sobre isso. Está tendo audiências públicas justamente para discutir as questões de expansões portuárias. E uma das áreas que eles estão visualizando é justamente ali a Vila dos Criadouros, ali com uma empresa de papel, não é isso? É, Arauco. Arauco. Então, antes da Arauco vir, tinha algumas reuniões com o Pomini, né? João Pomini, que é o presidente da área portuária. Participamos de várias audiências com ele. Ele tentou escrever nossa área como poligonal do Porto. Graças a Deus ele não conseguiu, né? Porque se ele tem um domínio, ele faz da área o que ele quer. Então, o que seria de nós que moradores, pertence ao né? governo federal, Sim. então eles liberam. Então, a gente não, graças a Deus ele não conseguiu, porque a gente tem essa Câmara Técnica que conseguiu fazer um bom trabalho e amarrar tudo direitinho para que nós, moradores, não fôssemos prejudicados. Né? O Porto tem que entender que ele tem que expandir, mas ele não pode engolir as pessoas. Né? Eles não podem sair desmatando, eles não podem acabar com a vida do ser humano. Porque é uma coisa que eu escutei da advogada Gabriela Ortega, em uma das audiências públicas. Na hora que Santos é uma ilha, mais cedo ou mais tarde, a água pode querer tomar conta do que é dela. Os homens de terno preto vão entrar nos seus jatinhos, né, nos seus aviãozinhos e vão embora. E nós vamos morrer afogados, porque nós somos a população. E eles não estão pensando que eles desmatando, eles acabando com o meio ambiente, eles vão prejudicar nós, moradores, que aqui, né, periféricos, moramos. Né? Então, essas audiências acontecem bastante, isso adoece as pessoas, porque toda hora fala, vai tirar, não vai tirar, as pessoas não sabem o que vai acontecer na dúvida, com eles. Né? Então acaba com a saúde mental das pessoas, não temos acolhimento. Aí, para chegar, as ajudas chegam através da Concidadania, através do Instituto Elos, que eles vão atrás de verbas para trazer os projetos para dentro da comunidade. Também tem uma faculdade hoje fazendo atividades com psicólogas lá, para tentar trabalhar essa questão da saúde mental das pessoas, né? Então, o projeto da biblioteca foi muito bom para os idosos, porque muitos deles saíram do sedentarismo, saíram dessa questão de problemas psicológicos, hoje estão estudando, hoje estão ocupando espaços que eles não ocupavam, hoje eles se entendem mais como pessoas dentro da sociedade, coisa que eles só ficavam em casa assistindo televisão.
Esse é um dos projetos de sucesso. Você tem mais histórias bacanas para contar ali da comunidade? Tenho várias, assim, tem um projeto... Uma que destaca, que chama a atenção, que te emociona só de falar sobre ela. Olha, o que me emociona muito de falar sobre ela, apesar da biblioteca ser muito forte, é o Guerreiro Sem Armas. Porque minha comunidade, o único espaço que a gente tinha para fazer as atividades era a quadra, que era um galpão. O Guerreiro Sem Armas veio e ajudou a fazer a quadra. Aí, depois de um tempo, ele voltou agora e, junto com a comunidade, sonhou. E a gente tinha um espaço, que era a antiga creche, que estava lá, a ponto das pessoas pegarem para fazer casa. E a gente sonhou junto e conseguiu construir esse espaço, que é o nosso centro comunitário, onde abraça a biblioteca comunitária, onde abraça o projeto das psicólogas, onde tem o projeto de capoeira hoje, onde tem o projeto das crianças e dos adolescentes, que vão acontecendo ali naquele espaço, porque a gente não tinha nem isso. Então, foi um processo muito lindo, que veio depois que a doutora Fernanda veio na comunidade, e aí a Natasha, que é do Guerreiros Sem Armas, falou para mim: Danúbia, o Guerreiros vai estar aqui esse ano. Eu falei: pelo amor de Deus, traz para cá. Ela falou: vou ver se a doutora Fernanda autoriza. Aí ela autorizou e a gente conseguiu. Aí o Poder Público, a Prefeitura, ajudou através da Subprefeitura da Zona Noroeste, fornecendo material, e os moradores colocaram a mão de obra. Então foi construído com o suor dos moradores. Então nós construímos, nós colocamos a mão. E hoje vai se movimentando. A água a gente paga, a luz a gente paga tudo direitinho, mas a gente não tem ainda o CNPJ, porque bate lá, a prefeitura não reconhece a nossa comunidade, mas o prefeito foi lá. Então está sempre nos trâmites voltando para trás. Mas com fé em Deus, meu CNPJ vai sair e aí eu vou conseguir trazer mais melhorias para dentro da comunidade, porque essa documentação ajuda bastante. Se Deus quiser. Danúbia, as coisas passam rápido aqui com a gente. Sim. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, te conhecer mais, qual o caminho? Qual rede social? Que caminho que você indica para as pessoas te procurarem, para conversarem contigo? E deixa um recado, por favor. Redes sociais, eu tenho o meu Instagram e tenho o Instagram da Associação de Moradores da Vila dos Criadores, que é lá onde eu luto mais pela questão da minha comunidade, pelo meio ambiente. Tem vídeos maravilhosos falando dessas questões ambiental e daqui uns dias vai sair mais. Qual que é o da Vila dos Criadores? Peraí que eu já vou coletar. Para gravar essas coisas de cabeça eu sou péssima. Ah, mas eu acho que... Tem. É da Vila dos Criadores. Tá Vila dos Criadores, Melhoramento. Eu já vou aqui, já vamos ao vivo mesmo aqui. Ao vivo gravado, né, mas... Vamos lá. E tem o meu, pessoal, que é mais aí, eu passo mais as minhas coisas da capoeira, porque eu divido, né, o lado Danúbia, que movimenta a Vila dos Criadores enquanto acreditando pela melhoria da comunidade. Tem a Danúbia que dá aula de capoeira e tem a Danúbia mãe que toma conta de casa, dos filhos, do marido, que às vezes com um pouquinho de lado, mas a gente vai empurrando com a barriga. E tem o meu celular também. Vila dos Criadores Melhoramentos? Isso. Então já achei. É um coraçãozinho? É esse mesmo. Então já achei. Esse é o nosso Instagram de lá. lá. Já estou seguindo. Tem bastante vídeo falando sobre a questão do meio ambiente. Tem até que eu falo assim: cadê o manguezal que estava aqui, que eles estavam desmatando? Aí eu viro para o outro lado: a área portuária está desmatando. E bem o que pegou. E eu achei legal, porque até nos outros lugares onde eu vou, os adolescentes ficam: cadê o manguezal? E tem deles que não sabem nem o que era manguezal. E com os vídeos, as pessoas estão querendo saber o que é manguezal, qual a importância do manguezal. Então a gente acaba levando para as pessoas a importância do manguezal. É isso. E o que eu queria deixar de recado é que o poder público, antes de fazer qualquer obra, saia de dentro dos seus gabinetes e vá nas comunidades, vê a que ponto você vai atingir socialmente a vida daquelas pessoas que lá moram. Isso é muito importante, porque fazer um projeto de uma sala não é a mesma coisa que você ir lá ver o impacto da vida dessas pessoas. Acredita, faça por elas. Porque a mão de obra de vocês mora dentro das comunidades. Somos nós que fazemos essa roda girar. É a nossa mão de obra. Do mesmo jeito que vocês precisam da expansão portuária, vocês precisam da nossa mão de obra. E nós precisamos do meio ambiente. Por favor, não desmatem o meu manguezal. Gente, assim ficamos por aqui com Conexão Verde. Hoje, uma conversa maravilhosa com a Danúbia. Danúbia, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Espero que você tenha um sucesso maravilhoso daqui para frente.
que já está tendo, né? Porque a gente percebe que a luta das pessoas justamente para preservação e também para viver nesse planeta, isso é extremamente importante. A gente deve levar em consideração hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, que quando a gente fala do meio ambiente, nós estamos falando de pessoas. E que essas pessoas devem ser valorizadas. E que essa questão do nosso desenvolvimento, a gente tem que entender que tipo de desenvolvimento que nós queremos para a nossa cidade e para a nossa vida. Então fica aqui nosso final aqui de hoje, desse programa no Conexão Verde. Muito obrigado, Dona Núbia, parabéns. Eu que agradeço.